Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar nesse domingo o estudo da Epístola de Tiago. E nessa primeira mensagem, aprenderemos sobre os primeiros 4 versículos dessa epístola. Tiago, assim inicia o texto: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos buscar a presença de Deus e pedir o auxílio ao Criador, porque Ele é o autor das Escrituras e nos auxilia na interpretação e exposição delas, da sua palavra. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de ter a tua palavra nas nossas mãos, ó Deus. E eu peço agora, no nome santo do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe esse estudo, salvando almas, transformando vidas, nos aperfeiçoando para a tua honra e glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem. Tiago capítulo 1, versículos 1 a 4, como já lemos. Eu coloquei o título nessa mensagem, Para onde vais? De uma expressão latina, de um evangelho apócrifo, essa expressão, Quo Vadis, evangelho de Pedro. Segundo este livro, que não é inspirado por Deus, Pedro encontra o Senhor Jesus carregando uma cruz e pergunta para ele: Quo Vadis, para onde vais? E o Senhor Jesus então disse para Pedro: vou para Jerusalém, ser crucificado novamente. Novamente, Pedro, que estava desanimado, ele então se enche de fervor e vai para Jerusalém pregar, volta ao ministério de pregação da palavra de Deus, de ser testemunha de Cristo, onde é morto e crucificado de cabeça para baixo. Só o título da mensagem para perguntar para você: para onde você vai? Quo Vadis, quando chegam as provas, os sofrimentos na sua vida. Nós temos que identificar, em primeiro lugar, quem é o autor da epístola nessa introdução. Toda a tradição da igreja, bem como os elementos bíblicos que temos, este Tiago, que se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo e servo de Deus, é um meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José. O apóstolo Tiago faleceu cedo, morto, conforme relatado em Atos dos Apóstolos, e não pode ser ele o autor desta epístola. Portanto, os elementos bíblicos que temos nos levam a Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, pois, obviamente, a palavra de Deus em Marcos 6, 3 e 4 deixa claro, que Maria e José tiveram outros filhos depois do seu primogênito Jesus. Quero deixar claro que o nascimento do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, foi virginal. Foi miraculoso. Porém, após o seu nascimento, Maria foi uma esposa temente a Deus, de José. E tiveram outros filhos, Marcos 6, 3 e 4, nós temos esses versos relatando, entre outros, Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vieram aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.
Temos essa passagem também, essa prova, essa evidência em João, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Dirigiam-se, pois, a eles os seus irmãos, e lhe disseram: deixai este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, observamos aí claramente, né, que Jesus teve outros meio-irmãos. Sendo o Filho de Deus, né, Jesus foi, portanto, meio-irmão de Tiago, e entre outros irmãos. Nós vemos a incredulidade de Tiago no começo, né? Ele não cria que Jesus era o Messias, mas após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele creu e foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. O pastor da igreja, inclusive, presidiu o concílio em Atos capítulo 15. Mas, nesta tarde, eu estou pregando e ensinando que Deus prova seus filhos durante a peregrinação terrena. Como devemos passar pelas provas da vida? Nesta tarde aprenderemos como a palavra de Deus nos ensina a passar pelas provações da vida. Em primeiro lugar, aprenderemos que devemos passar pelas provações da vida com uma alegria consciente. Vejam, eu leio novamente o versículo 2, onde Tiago escreve assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como cristão, deve se comportar diante das provas, dos sofrimentos da vida? A resposta de Tiago é clara: com toda alegria. Diante de todo tipo de sofrimento ou provação, o cristão deve passar com alegria em qualquer circunstância. E notem que os receptores desta carta, que saíram de Jerusalém e estavam agora na dispersão ou na diáspora, foram expulsos de suas residências, esposos perderam esposas, perderam filhos, filhos perderam pais, perderam suas propriedades. Então, estavam sendo mortos por confessar que Jesus Cristo era o Senhor, mortos pelos romanos, presos pelos judeus. Então, estavam passando por provas de todos os tipos. E aqui Tiago responde como passar pela prova, com toda alegria. O cristão deve passar com alegria em qualquer circunstância. Tiago encoraja os irmãos perseguidos e espalhados. É um bom ensinamento esse para quando visitarmos irmãos passando pelo sofrimento. Não podemos ser como os amigos de Jó, mas antes devemos encorajar, levantar as pessoas em sofrimento. A palavra peirasmos, de onde a tradução é provação, tem dois significados. Aqui ela significa adversidade externa, sofrimento, quando no versículo 13 e 14 ela significa tentação, traduzida por tentação, né? E significa um impulso íntimo para o mal. As provas provam a nossa fé. As tentações têm como finalidade fazer-nos pecar. Mas quando chegarmos lá, no final do capítulo, estudaremos a questão da tentação. Mas ser cristão não é estar dentro de uma redoma de vidro, protegido de todo tipo de sofrimento, mas é estar dentro de uma estufa sendo moldado pelo ourives. Cristianismo, irmãos, não é uma caixinha de promessas, que só tem versículos abençoadores. Deus quer que sejamos melhores cristãos. É necessário apontar que o crente passa por sofrimento, diferente do que ensinam os falsos teólogos da prosperidade que pregam
um outro Deus, não o Senhor Jesus Cristo, que endeusam a Mamon, as riquezas, que levam as pessoas a ter o ídolo em seu coração de se tornarem ricos, né? Mas a Bíblia apresenta o cristão passando por provas. A diferença entre o cristão e o não cristão é a maneira de como o cristão reage. Eu posso te mostrar isso biblicamente em João 16, versículo 33. São as palavras, né, do próprio Senhor Jesus. Eu quero ler para você isso, que é importante no nosso mundo de pós-modernidade. Vejam só o Senhor dizendo: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus aí aponta para os seus discípulos que eles passariam por aflições. Assim como Paulo, logo em seguida, aqui em Atos capítulo 14, ele também declara no versículos 21 e 22 que eu leio: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como se comportar durante as provas? Em vez de tristeza, em vez de críticas a Deus, em vez de entrar na caverna da depressão, como fez Elias, em vez de rebeldia contra o Senhor, murmuração, reclamação, autocomiseração, que é aquela pessoa que declara e que vive como se tudo de ruim acontecesse com ela. Ela é vítima, ela se vitimiza, né? É um pecado, autocomiseração. Mas também alguém pode, de forma incorreta, passar pela prova com apatia espiritual. Sabe, meus irmãos, nós não devemos pôr em dúvidas o amor de Deus. Nós não devemos questionar a nossa salvação. O crente, quando passa pela prova, conforme Tiago, inspirado por Deus, declara, deve ficar alegre. A palavra várias, poikilos do grego, significa diversas cores, muitas cores, né? As provações têm tons, têm graus, têm intensidades diferentes. As provações podem ser leves, podem ser médias, pesadas e pesadíssimas. Mas saiba que, em contrapartida, temos a graça de Deus a nosso favor. Em 1 Pedro 4:10, eu leio aqui para os irmãos. Olha só o que Pedro nos declara da mesma forma. Tiago falando da aprovação, Pedro falando da graça de Deus. Em Tiago 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, aqui em Pedro, a palavra multiforme também significa a mesma palavra que várias, né? Poikilos do grego. Ou seja, para cada prova que Tiago apresenta, uma diversidade de provas, Pedro nos apresenta muita graça, várias intensidades de graça de Deus para nos ajudar. Deus é bom. Agora, por que podemos nos alegrar na provação? E note que Tiago não diz se alegrar com as provações. Não é isso. Mas devemos nos alegrar nas provações, enquanto passamos pelas provas. Mas por quê? Eu quero apresentar para você 4 motivos porque podemos passar pelas provas com alegria. Em primeiro, Salmo 35, o texto diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor dura a vida, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então as provas são passageiras.
As turbulências em nossas vidas, elas passam. Deus nos dá pausas das provações. Ele não fica permanentemente nos provando. As provas são passageiras. Esse é o primeiro motivo que podemos nos alegrar com as provações. Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, ele declara assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós vemos nesse texto aqui de Paulo que Deus é fiel. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Você pode confiar nele, porque ele vai cumprir. Jesus é o nosso Deus. Ele é rei, ele é onipotente, ele se apresenta como nosso pai, nosso irmão, nosso amigo. Do que você precisa? De um pai? Jesus está à disposição para ser seu pai. Um irmão? Um amigo? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está pronto e plenamente capacitado a nos ajudar. Nós vemos também do texto de Paulo, em 1 Coríntios, que a provação é proporcional à nossa natureza. Não, Deus não vai te provar acima daquilo que você pode suportar. Glória a Deus por isso. E, em quarto lugar, Deus nos dará o livramento. Olha só que bênção, irmãos. Você passa por prova sim, mas você tem Jesus Cristo, vitorioso, que te promete o livramento. Então, nesse primeiro ensinamento de como passar pelas provas, nós chegamos à conclusão de que podemos decidir a passar pelas provas desta vida com alegria consciente. E essa alegria só pode ser dada pelo Senhor Jesus Cristo. Além de passar pelas provas da vida com alegria consciente, eu quero mostrar para você agora que a palavra de Deus em Tiago nos ensina também a ter um conhecimento edificante. Olha só o que Tiago diz no versículo 3, que eu leio novamente. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A razão da alegria na aprovação é que Deus tem um propósito. Deus não está com raiva do filho. Ele não tem prazer em nos castigar. Deus não é sádico. O alvo de Deus é produzir perseverança em seus filhos. Perseverança é a capacidade do crente se manter fiel, continuar a crer e a amar a Deus, mesmo diante dos sofrimentos e condições adversas. Perseverança é aquela habilidade que você vai continuar continuando, vai continuar servindo a Deus, ainda que esteja passando por sofrimentos. Perseverança, ou hipomone no grego, é a paciência triunfadora nas circunstâncias difíceis da vida. A grande necessidade da Igreja de Jesus Cristo receber o ensinamento sobre as provas da vida. O fruto da perseguição é a perseverança. Ou melhor, a resistência fiel. Podemos suportar a provação porque sabemos que o plano de Deus é perfeito. Ele está no controle. Ele está trabalhando em favor dos seus filhos. Jesus Cristo é Deus soberano. E tudo acontece por meio de um Deus soberano que está no trono. Deus dirige as coisas boas e difíceis. Deus sabe cada folha que cai, conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele sabe de todas as suas necessidades. Deus não é sádico. Ele não tem prazer em seu sofrimento. Deus não está dormindo. Deus não está morto. Mas Ele, o Criador, tem a finalidade de produzir perseverança em seus filhos. E Deus quer nos fazer bem e nos transformar. Sabe quem nunca vai passar por provas? Aquele que é perfeito. E nós sabemos que nenhum homem ainda é perfeito, ainda chegou
nesta vida a estatura de Cristo, estatura espiritual. Esse ensinamento Paulo nos concede em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que eu vou ler para vocês agora. Vejam só. De 28 a 30, e sabemos que todas as coisas, e eu estou enfatizando, todas as coisas, inclusive as provações, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Todas as coisas, inclusive a provação que você está passando nessa tarde, contribuem para o seu bem. Obviamente que temos que entender o plano de Deus, um plano eterno, e não por alguns poucos anos. E veja que o texto diz que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você até pode não entender, você que é cristão, a prova, mas tem que crer que ela está cooperando para o seu bem num plano eterno. Deus não predestinou, não é isso que o texto de Romanos 8, 28 a 30 está dizendo, pessoas para o céu ou para o inferno. Não, ele não fez isso. Mas ele predestinou todos os seus filhos, todos os cristãos, todas as pessoas regeneradas, habitadas pelo Espírito Santo, a serem iguais a seu Filho primogênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o cristão está crescendo, está sendo moldado, está sendo transformado a cada dia numa pessoa mais parecida ao Senhor Jesus. E esse processo termina não nesta vida, mas na glorificação. E isto vai ocorrer somente quando estivermos na presença de Deus. Tiago 1,3 nos mostra que só existe uma maneira da perseverança ser produzida. É por meio do sofrimento. O que é testado em nós nas provações é a nossa fé. Deus quer depurar, aumentar, melhorar nossa fé nele. A palavra provar, no grego, é dokimazo, que significa a apuração dos metais preciosos, colocando o ouro, por exemplo, no fogo da fornalha, pelo ourives, a fim de que os materiais impuros sejam separados do ouro no calor do fogo. As provações são semelhantes a uma fornalha, para depurar nossa fé, para termos mais confiança em Deus, com o objetivo de que toda impureza da nossa fé seja separada. Deus quer corrigir nossa fé das dúvidas, vacilos, da inconstância, do egoísmo e muitos outros motivos incorretos. Deus trabalha para nos livrar dos elementos errados de nossa fé. O crente se alegra porque sabe que Deus não o está condenando ou julgando, mas trabalhando para o crescimento do filho. Deus quer que sejamos perseverantes. Por isso, nos alegramos no trabalhar em Deus em nós. As provações são pedagógicas. Elas vão produzir perseverança. Mas, para a perseverança acontecer, a fé deve ser confirmada. Se você for reprovado na prova permitida por Deus, como um vestibular, você terá que passar de novo, enfrentar de novo esta prova. Você ficará de recuperação. Então, o ensinamento desse segundo ponto é que cada crente no Senhor Jesus decida passar pelas provas da vida com o conhecimento edificante que será um dia como Jesus Cristo, que Deus está trabalhando em sua vida. Além de passar pelas provações da vida com alegria consciente e ter um conhecimento edificante, veremos agora, pela palavra de Deus, que
durante as provas, nós devemos buscar uma maturidade suficiente. Veja o versículo 4 novamente de Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança, a capacidade de continuar a crer, de permanecer fiel ao Senhor Jesus, mesmo durante as provas, deve ser perfeita. Este é o alvo de Deus para os seus filhos. O alvo de Deus é que sejamos perfeitos, íntegros, sem faltar nada, totalmente suficientes para fazer a obra que Ele tem para nós. Por isso o sofrimento vai continuar e Deus não vai desistir de nós. Deus faz isso por meio do sofrimento. O crente então ora e pede ajuda a Deus. Esta resistência deve ter liberdade de ação, deve ter uma ação completa. É um processo que desenvolve na vida do cristão, sendo a perfeição o seu alvo. A palavra grega aí é teleios, traduz-se melhor por maturidade. Tiago talvez teria em mente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 5,48, onde Jesus declara que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Ação completa, dita aí, é porque o cristão não pode ficar confiante 50% em seu Deus. Não. O que Deus espera de nós é que sejamos 100% confiantes. É esse o alvo de Deus para nós. Tenhamos uma fé perfeita, uma esperança plenamente capaz de confiar em Deus. E a finalidade última, né, essa ação completa, esse propósito que é íntegro, ele não pode ter defeito nenhum aos olhos de Deus. O projeto de Deus em nós é nos transformar à imagem de Jesus. E ainda estamos muito longe de alcançarmos a estatura espiritual do nosso Deus, o Deus que é amor e justiça, o Senhor Jesus. Nós já aprendemos que passamos por provas. Ainda falta responder uma pergunta. Para que passamos por provas, além de ser o alvo de Deus produzir perseverança em nós? Eu quero acrescentar a esse texto de Tiago a passagem de 2 Coríntios, capítulo 1. Um texto que você não vai ver ensinado e exposto em muitas igrejas. Mas a palavra de Deus diz assim: 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. A qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O cristão sofre, mas Deus o consola, explica o apóstolo Paulo. As aflições de Cristo são abundantes em nós, diz o texto inspirado. Porém, a consolação também é abundante. Deus é a fonte de toda a consolação. Me desculpem. E quando passamos por provas, devemos confiar nesse Deus, que é a fonte da consolação. Sabe, irmãos, amar o próximo tem um aspecto de confiar em Jesus nas nossas provações, para podermos consolar o irmão. O texto nos traz mais uma resposta por que sofremos, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação.
No sofrimento, não se esqueça quem é você. Filho de Deus. Ele é seu Pai amoroso. As provas ocorrem, então obtemos o conforto. Porque Deus tem um ministério em vista, na sua vida e na minha. Deus quer nos usar para consolarmos outras pessoas. Deus, Ele quer que compartilhemos do sofrimento de Cristo. Você foi chamado para sofrer, a fim de experimentar o consolo de Jesus. Você experimenta o consolo de Deus para consolar outras pessoas. Sofrer não quer dizer que o plano de Deus falhou. Sabe, irmãos, sofrer é o próprio plano. Sofrer para consolar é sinal, é evidência que somos filhos de Deus. Nosso sofrimento pertence ao Senhor. Nosso sofrimento está no controle do nosso Deus soberano. A verdadeira esperança está no conhecimento de que somos filhos do Criador. Filhos do Rei dos Reis, do Alfa e do Ômega. Este terceiro ponto da mensagem, a maturidade suficiente, eu concluo esperando que você tome a seguinte decisão: eu passarei pelas provações desta vida para adquirir maturidade suficiente para ser usado por meu Senhor Jesus Cristo. Eu concluo, resumindo rapidamente, que nós vimos 3 maneiras de se passar pelas provas da vida. Talvez o sofrimento que você esteja passando agora é algo muito intenso. Mas lembre-se, você tem graça de Deus e deve passar com alegria consciente. Então decida, eu passarei pelas provações desta vida com alegria consciente, dada por Jesus Cristo. Nós aprendemos também que o conhecimento é edificante. Então decida passar pelas provas desta vida com o conhecimento edificante de que você será como Jesus Cristo. E acabamos de aprender que Deus está produzindo em nós maturidade suficiente. Então decida passar pelas provas da vida para adquirir esta maturidade suficiente para ser usado por Jesus Cristo. Meus irmãos, eu oro agora nesse momento por você que está passando por muitas provas, para que o Espírito Santo, nosso Deus Consolador, te ajude a aprender esta passagem da Palavra de Deus e console o seu coração com estas verdades. Pai,